Muito boa noite, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de especial informação. Continuamos a levar-se a cabo uma série de programas dedicada a perceber como correu este último ano após as eleições autárquicas de 2013, numa ronda que se centra nos municípios cuja atualidade temos como propósito acompanhar nos espaços de notícias. O destaque desta edição irá estar centrado no Conselho de Torres Novas, onde, recorde-se, Pedro Ferreira, pelo Partido Socialista, foi eleito como presidente da Câmara Municipal, merecendo um total de 44,67% dos votos, suplantando a larga distância as outras forças concorrentes. Pode acompanhar-nos até bem perto das 19 horas, não só pelas frequências 98 e 92 FM, mas também pelo nosso site radiohertz.pt, com emissão por áudio e, claro, também por vídeo. Vamos então, e feita esta introdução, saudar o nosso convidado. Seja bem-vindo, Sr. Presidente. Obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. E vamos começar pela questão que tem por hábito dar o pontapé de saída neste especial informação, olhando para trás, para estes primeiros 12 meses. Que avaliação é que faz? As ideias que foram concretizadas levaram a melhor sobre as horas que ficaram sem dormir? Horas sem dormir, eu penso que qualquer autarca consciente, todos terão. E obviamente que eu já vinha treinado há muitos anos com essas horas sem dormir, porque fui vice-presidente 20 anos do grande presidente António Rodrigues, e portanto vinha já com alguma experiência nas dificuldades e nas alegrias, nas muitas alegrias que ao longo de 20 anos também com ele vivi nas mais diversas obras, também em muitas preocupações, obviamente, mas isso faz parte da vida autárquica. Este ano, o ano que eu previa no primeiro de 4, no meu entender e na minha consciência, correu muito positivamente, atendendo a vários fatores que qualquer autarca deste país sentiu, e sobretudo os que já vinham com alguma experiência como eu, perceberam que iam entrar, permita-me a expressão, num mundo diferente. Um mundo em que, neste caso o mundo reduzido a Portugal, o nosso mundo português, em que ao nível municipal e ao nível de qualquer cidadão, nos últimos 3 anos, nos últimos 4, todos sentimos agravar-se uma crise muito grande. E essa crise não passa despercebida por lado nenhum, e obviamente também pelos municípios e pelas autarquias. O município de Torres Novas, há 20 anos esta parte, que transformou o concelho, portanto aproveitou todos os fundos comunitários que eram possíveis de aproveitar em todas as vertentes, na vertente de centros escolares, na vertente de uma grande biblioteca que fizemos, na transformação radical de piscinas, enfim, transformámos radicalmente e para o lado positivo, independentemente e as críticas são livres, se calhar outros fariam de outra maneira. Nós fizemos assim, nunca nos demos mal, o povo torjano sempre nos aplaudiu e premiou de 4 em 4 anos, fomos ganhando mandatos, tivemos lá 5, eu ainda consegui o 6º mandato, portanto é porque se calhar não trabalhámos mal e se calhar até trabalhámos bem numa perspectiva da grande maioria do povo torjano. Portanto, este ano eu sabia que ia enfrentar uma dificuldade, que era a grande dificuldade financeira de todos os municípios. O nosso também tinha aderido ao PAEL, também estava sujeito a um plano de saneamento, e está a um plano de saneamento financeiro. Portanto, a minha obrigação, e fiz questão de, como Presidente de Câmara, não dar o pelouro das finanças, eu próprio o assumi, consciente e conhecedor do que era na realidade ultrapassar uma série de dificuldades sem prejudicar o desenvolvimento do próprio Conselho e continuar a fazer obra. Portanto, como neste ano que acabou, conseguimos reduzir bastante a dívida. Não temos dívida a curto prazo. Reduzimos em cerca de 9 milhões de euros essa mesma dívida, e é importante, embora isto seja traumatizante, penso eu, para todo o povo português continuar a ouvir falar de dívidas, mas nós, enquanto elas não desaparecerem, as grandes dívidas, temos que falar delas. E eu penso que numa escala menor, os munícipes, e neste caso os munícipes de Torres Novas, estão interessados em saber como é que vai a Câmara financeiramente. E a Câmara, dentro de compromissos que assumiu e que os cumpre,
está muito bem financeiramente, porque não tem dívidas a curto prazo. Estamos a pagar no máximo entre 60 a 75 dias, quando já tivemos tempos de pagar a 200 e tal dias, que há sempre uma grande redução. Há uma média feita a nível oficial. E não prejudicámos as obras, portanto, continuam obras de grande importância. Ou seja, para além dessa redução, os investimentos continuaram de uma forma moderada, porque os investimentos, sobretudo, que vinham também já do passado, mas que estavam por concluir. Não podíamos deixar ficar as grandes obras interrompidas e, portanto, isso seguiu num ritmo normal, à exceção de uma grande obra chamada-se Convento do Carmo, e que tivemos algum azar nessa obra, um historiador, se me tivesse a ouvir, ou um arqueólogo, se me tiver a ouvir, dirá: este senhor não sabe o que tem a dizer. Eu também me orgulho do que foi encontrado em termos arqueológicos no Convento do Carmo. Sinceramente, não me deu jeito nenhum para ter que interromper uma obra e ter que fazer um segundo concurso. Obviamente que isso não dá jeito em termos de investimento propriamente dito. Essa situação está ultrapassada. É uma obra enorme de cerca de 4 milhões de euros neste momento que falta fazer em pleno coração da cidade de Torres Novas, e se Deus quiser no início do próximo ano retomaremos a obra e ficará concluída segundo o caderno de encargos no prazo de 180 dias. Portanto, isto em suma, e recuando à sua pergunta sobre o primeiro ano de mandato, dentro do que era possível, foi um bom ano. Diria que foi um bom ano. Temos 4 anos para mostrar e o primeiro já foi razoável, já foi muito bom. Ainda há pouco falou no nome de António Rodrigues, e a verdade é que durante todos estes últimos anos nos habituámos a associar António Rodrigues a Torres Novas. Por isso pergunto-lhe, neste início de mandato, houve a necessidade de dar continuidade a algo do que tenha ficado para trás, ou também já houve oportunidade para dar prioridade a outras áreas? Os ciclos autárquicos, e neste caso com António Rodrigues, eu apanhei. Os ciclos autárquicos normalmente têm que ser acompanhados financeiramente por alguma coisa, e neste caso os fundos comunitários. E nós acompanhámos 3 ciclos comunitários. Portanto, 3 grandes programas que eu tive a honra e o orgulho de acompanhar com o António Rodrigues a evolução do nosso Conselho e dos grandes investimentos que foram feitos. Esse último ciclo de António Rodrigues acabava agora, portanto, em 2014, tudo o que é fundos comunitários tem que estar pronto, por acaso até esticaram um bocadinho, e ainda bem que esticaram, porque se não havia, a nível nacional ficariam ainda muitas obras comprometidas, e o Estado português, negociando com a Europa, felizmente que conseguiu prorrogar o prazo no meio das dificuldades que todos temos para concluir as obras, e portanto têm que estar todas prontas até junho de 2015. Mas continuamos a falar de um último ciclo que terminaria normalmente em 2014 por parte do mandato de António Rodrigues. Portanto, quando me candidatei e com uma nova equipa, já foi a pensar num novo ciclo. Portanto, foi com a preocupação de acabar, porque era meritório acabar e seria muito bom para Torres Novas e para a região, e temos de falar cada vez mais de região e menos de municípios. Era muito bom e concluir esse ciclo. Esse ciclo está a ser concluído e agora estamos a partir para outro. Até lhe demos um nome diferente. O último programa com António Rodrigues foi torresnovas.pt, uma ponte para todos, e agora criámos o Inovas, no sentido da inovação, das altas tecnologias informáticas, da ligação ao cidadão, de tirar e dinamizar o muito que foi feito e os grandes equipamentos que foram feitos, ligados ao desporto, ligados à educação, ligados à cultura, ligado ao lazer. Torres Novas, na brincadeira, alguém me diz, nos últimos tempos, e se calhar o António Feliciano já tem tido o prazer de lá ir também, mas Torres Novas está transformado nas Las Vegas do Ribatejo a nível nacional. E eu, como não levo isso para o lado pejorativo e levo para o lado das pessoas se divertirem e dos jovens fugindo da criminalidade, envolverem-se, gostarem, conviverem, assistirem a bons espetáculos, sentarem-se na Praça 5 de Outubro e conviverem imenso, dá-me um gozo tremendo passar por lá e ver milhares de jovens ali à volta. Então eu não me importo dizer, então está bem, que chamem. Até um ponto de encontro dos jovens
Não só Torres Novas, mas quase de todo o Médio Tejo. Sim, sim, e de vários pontos do país. Pronto, por mero acaso, lá encontro uma pessoa conhecida de outra que, mas o meu filho, ou não sei o quê, ou o Teatro Virgínia teve um excelente espetáculo, olha, não foi a mais lado nenhum do país, mas foi aí a Torres Novas. Isso é o tal, esse sim, é um bairrismo que não é doentio e que não o tenho, nunca o tive. Fui sempre um conciliador nato e tenho esse orgulho em mim, quer em termos pessoais, humanos, quer em termos autárquicos. Para mim, todos os presidentes que queiram dar o seu melhor são bons, independentemente da cor política, e que, sobretudo, os vizinhos, aqui com Tomar, com Entroncamento, com Abrantes, com Ferreira do Zezer, com todos aqui à volta, com Santarém, temos que dar as mãos uns aos outros, porque nós somos pequeninos demais para fazer deste país um grande país. Ou somos todos grandes demais e todos somos precisos para fazer à mesma um grande país. É o que eu penso. Nesse objetivo de união, faço-lhe agora esta pergunta. Já tem larga experiência, então, como autarca, conhece como ninguém o Conselho, conhece como ninguém, entre aspas, os meandros, e não no pior sentido do termo desta palavra. Pelo que lhe faço esta seguinte questão: enquanto representante legitimamente eleito pela população, enquanto representante do poder local, sente que é ouvido nas mais altas esferas, nomeadamente no poder central? Ouvido sou. Ouvido, eu tenho consciência que tenho facilidade em pedir uma reunião e, independentemente da cor política, e já como em 21 anos acompanhei, portanto, aquela mudança cíclica ao PS, ao PSD, já apanhei de tudo. E sempre que peço uma reunião, pelo menos essa parte é-me concedida, seja por um ministro, seja por um secretário de Estado. A chamada... agora, já tenho visto tudo. Portanto, ao longo destes anos, a voz... eu acredito que a minha voz seja ouvida. Tenho encontrado políticos... que me dizem radicalmente se é possível ou não concretizarem ou em que prazo o meu desejo, o desejo do meu conselho, e depois tenho outros que fazem promessas e depois ficam pelas promessas. Portanto, onde eu quero chegar é que faz uma grande diferença, faz toda a diferença realmente quem está no poder central, quer como Primeiro-Ministro, e por vezes nem é o Primeiro-Ministro que tem grandes culpas, por vezes quando a máquina não funciona, são todos os subalternos a esse Primeiro-Ministro que terão alguma culpa, e há o bom e o mau em todo lado, como há nas câmaras, como há um vereador que é pior que outro. Isso vai muito do ser humano, e quando se pensa que há uma hegemonia completa em determinado governo, independentemente da cor, depois barramos com os seres humanos, um ser humano que é secretário de Estado ou um ser humano que é diretor-geral, e que por vezes, em vez de atrair, repele. E isso acontece na nossa vida. Quando vamos a um banco, quando vamos a uma farmácia, quando vamos a uma mercearia, a um supermercado, a um restaurante, que por vezes nem nos apetece não voltar lá. Onde é que eu quero chegar? Que nem sempre conseguindo oferecer alguma coisa ou quem está a governar ou a gerir qualquer coisa deve ter a preocupação de ser verdadeiro, procurar ser solidário quando entende que é um assunto importante que merece alguma atenção, e quando isso acontece, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas depois vem a resposta. Pode não vir a resposta a 100%, mas consegue-se alguma coisa. Para mim, não entendo a mudança de cor política como uma barreira para dificultar, sobretudo, as autarquias. Não partilha da visão de alguns dos nossos do Médio Tejo autarcas, que dizem e que lamentam que os maiores investimentos caem sempre para o litoral, deixando-nos desprotegidos, digamos assim? A questão do litoral, a questão de Lisboa... Eu comecei há muitos anos atrás, e tem graça que até foi aqui em Tomar, que foi anunciado no Hotel dos Templários, num famoso congresso, um seminário sobre turismo, ainda havia a região de turismo dos Templários, em que alguém promoveu para o turismo a marca Lisboa. Vamos todos identificar-nos como Lisboa. E todos percebemos porque é que queriam a bandeira Lisboa, como queremos todos a bandeira Portugal. Mas depois, na prática, e os anos foram passando, eu nunca mais vi na marca de Lisboa
a minha Serra da Airne, nunca mais vi o Convento de Cristo. O Convento de Cristo vê-se sempre e merece. E também a minha Serra merece. Mas não... é um risco enorme, zonas que já estão tão privilegiadas, cidades que já estão tão privilegiadas naturalmente, e onde o governo está instalado. E neste caso estou-me a referir a Lisboa, como poderia referir ao litoral que falou, como poderia referir ao Algarve, em tempos que já lá vão, agora já não é assim. Era o velho ditado, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Isso tem que se lutar contra isso. Eu tenho sentido que se tem ganho alguma coisa, mas tem-se ganho sobretudo não pelas medidas que os governos têm criado para a promoção do resto das regiões do país, mas pelo nível cultural que foi aumentando dos portugueses e dos estrangeiros que nos visitam e que começaram a descobrir que no interior do país havia muita coisa boa para ser valorizada, e através dessa valorização todo o país ganhar. E aí os governos também começaram a apreender isso, e por isso começou a falar na regionalização, e por isso começaram a haver as comunidades intermunicipais, e muito bem, e o caminho é por aí, obviamente que é por aí, e esperemos que resulte, porque Portugal tem um potencial muito grande que ainda está longe de ser aproveitado. E quando, volto ainda a pegar na sua pergunta, que é extremamente pertinente, e dizer que a questão do litoral, ou a questão de outros grandes símbolos que aparecem como o melhor de Portugal, têm sempre envolvidos grandes lobbies. E os grandes lobbies deste país têm ajudado a criar muita desgraça. Basta falar na recente questão da banca, para todos percebermos que há o Governo 1, o Governo 2, o Governo 3 e muita gente a mandar que não foi eleita para mandar. E que corre mal muitas vezes onde se mete. Muito bem, centramos a conversa agora mais particularmente em Torres Novas. Ainda há pouco falava nesse poder de cativar os jovens a fazerem Torres Novas um ponto de encontro. Agora, em termos do dia-a-dia das próprias pessoas, também temos em Torres Novas aquele polo comercial, chamo-lhe assim, ali paredes meias com a A23, e pergunto-lhe... tem sido uma aposta ganha. Há razões para acreditar que ainda poderá cativar-se mais e melhores investimentos, com mais empregos? Torres Novas, antes de mais, quando há um desempregado, já é um drama. Um desempregado corresponde a afetar alguma família de alguma maneira. Portanto, um desempregado é um drama. Torres Novas tem neste momento 1.400 desempregados registados. É a cidade, é o concelho médio do Médio Tejo e do Distrito de Santarém com menos desemprego. Isto não é nenhuma vitória especial. São 1.400 desempregados que merecem uma grande preocupação. Torres Novas, fruto da A23 e fruto da A1 com a A23, e nós costumamos dizer que estamos no quilómetro zero para a Europa, e não estamos a mentir. Portanto, Torres Novas, duvido, e alguém que me prova o contrário, que tem a melhor localização estratégica a nível nacional. Está perto de Lisboa, está perto do Porto, está perto do Algarve. Diria que todos os nós rodoviários se concentram a passar por ali. E isso trouxe, obviamente, grandes benefícios para Torres Novas. Descaracterizou Torres Novas, mas melhorou no aspecto de emprego. Torres Novas, na minha infância, estou a falar de há muitos anos atrás, tinha como tradição o papel, com a fábrica de papel da Renova, que felizmente existe e está bem, recomenda-se, continua a ser um grande ex-libris de Torres Novas, e depois tinha a fiação e tinha a metalurgia. A fiação, os países asiáticos tomaram conta das fiações, diria que todas, do nosso país. A metalurgia começou também a ter alguma concorrência, mas Torres Novas, de um momento para o outro, transformou-se talvez no maior potencial logístico de todo o país. Portanto, todas as bases das mais diversas marcas, das grandes superfícies, estão ali instaladas, e não é difícil descobrir porquê, porque estão perto de qualquer sítio do país, estão mais perto de qualquer sítio do país a partir de Torres Novas. Claro que isso depois traz uma dinâmica agarrada. Por exemplo, agora com a questão do pagamento das scuts e do aumento das portagens e das dificuldades de vida, embora prejudicando a cidade, porque, desculpa a expressão, partem as ruas todas os caminhões que lá passam e muitos carros,
porque o trânsito começou a multiplicar-se por 10, mas para o shopping, que falámos ainda há pouco, foi formidável. Neste momento, mais uma marca que começou no dia 21, se não estou em erro, foi inaugurada no dia 21, no shopping, porque ainda continua a apostar. E parece impossível. Mas o shopping, às vezes há ali 2 ou 3 marcas que fecham, mas passado um bocado abrem outra vez. Tenho conhecimento que vão fazer obras no primeiro piso, sinal de que já têm uma perspectiva para dinamizar aquilo. Está muito bem localizado. Não é por ali que se resolve o problema dos jovens, nem da falta de emprego dos jovens, porque a questão do emprego é mais complexa do que estamos aqui a falar, e há os muitos jovens licenciados que vai ser muito difícil empregá-los nas suas especialidades, nas suas licenciaturas, mas depois felizmente ainda há muitos ramos disponíveis para admitir pessoal, portanto, para empregar. Portanto, Torres Novas tem um problema que nós estamos a tentar resolver, não é fácil, que é a reabilitação do centro histórico. E, portanto, hoje mesmo, na reunião de Câmara de manhã, aprovámos a criação do MARU, de uma área de reabilitação urbana, que vai permitir algum apoio em fundos comunitários, que nos vai obrigar a promover e a ter um diálogo muito curto com todos os proprietários e moradores do centro histórico, dizer-lhes que podem ter incentivos vários, de isenções de IMI, de IMT, enfim, de algum apoio para famílias até carenciadas, precisem de algum apoio para reconstrução. Também um desafio para nós, proprietários do espaço público, fazermos alguma coisa, e em orçamento temos isso que prever, e que tem que, para depois começarmos, não é competir, é conciliar com cidades próximas, tão bonitas quanto Torres Novas, como por exemplo aqui Tomar. Torres Novas tem uma história diferente de Tomar, mas tem uma história também muito interessante. Torres Novas vibra com os templários. Não tem templários, não tem tantos templários. Também lá terão passado os templários. Mas orgulha-se de estar encostado a uma cidade, Tomar, que tem os templários. Eu, através da ADIRN, porque através da Câmara Municipal tenho a presidência da ADIRN já há alguns anos, está aqui sediada em Tomar, e tive o privilégio de ir a vários sítios da Europa ligados aos templários, e eu senti-me um bocadinho como representante de Tomar, e isso deu-me um gozo interior enorme, em termos também regionais, e acho que o caminho é por aí. Torres Novas tem uma história diferente, que ainda está longe de ser divulgada, a nível da arqueologia, com restos de homem Neandertal, agora numa obra que lá estamos a fazer de recuperação do mercado do peixe, apareceram-nos corpos de soldados de Napoleão, do regimento 117 de Napoleão. Portanto, eu costumo dizer na brincadeira, toda a gente passa por Torres Novas, até os soldados de Napoleão por aqui passaram. Portanto, toda a nossa região é muito rica em história, e em termos de turismo ainda há muita coisa a fazer, e de incentivar dentro do empreendedorismo, e já que falamos em jovens, eles ainda têm muito a fazer. Os que se quiserem entusiasmar, tiverem paixão por isso, também pode ser uma forma de ganharem dinheiro, não tenho a menor dúvida. Já aqui sublinhou algumas das vertentes e algumas das atrações, efetivamente, que pode levar, por exemplo, um casal jovem a fixar-se no concelho de Torres Novas. Em termos de habitação, considera Torres Novas o mercado atrativo, ou ainda também aqui neste patamar, ao nível dos preços, pode melhorar? Não, é um mercado atrativo, é atrativo, normal, mediano, e obviamente com a crise que se instalou, também os preços baixaram, e existem, quer no centro histórico, quer fora do centro histórico, muita disponibilidade em termos de oferta, quer para alugar, quer para comprar, para quem tiver possibilidades para isso. E zonas de excelência. Eu conheço, e isto não é vender o produto, como se costuma dizer, mas é com um sentimento de alegria muito grande, pelo trabalho cultural desenvolvido em Torres Novas, pelas condições para qualquer casal jovem que tem os seus filhos, ou que, se não os tem, pensa que quando os tiver quer ter, a nível do social, de infância, creche, ou para os pais, lares, uma boa biblioteca, uma excelente biblioteca, um palácio dos desportos, múltiplas atividades para praticar,
A nível musical a mesma coisa. Nós somos riquíssimos em coletividades. Nós temos mais de 100 coletividades. E destas 100 coletividades, não sei se haverá no país um concelho que tenha 8 bandas e 8 ranchos folclóricos. Isto é bem demonstrativo do historial, da tradição, que é importante e que promove permanentemente muitas múltiplas atividades por todo o concelho, que eu não me canso de ir, eu adoro também ir. Perguntam mais vezes, mas há 20 anos, mas tu não tens fins de semana e andas para aqui e para lá. Olha, eu costumo dizer assim, às vezes custa-me arrancar de casa, mas quando lá chego fico tão contente. E é um bocado isso que joga em mim, e penso que joga nos outros políticos também, nos outros autarcas, que é a satisfação de ver qualquer coisa a mexer no seu concelho. E em termos culturais, e se forem jovens ou idosos, tanto faz. Ótimo. Permita-me recuar à questão das portagens, agora do pagamento das antigas SCUT. Efetivamente temos a A23 e há quem lamente o facto de, por exemplo, de tomar de Torres Novas, melhor dizendo, até Abrantes, ser um preço basicamente quase igual como de Torres Novas até Lisboa. Isto faz algum sentido? Há aqui hipótese da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, por exemplo, ter alguma força para fazer com que as populações locais, com que os investidores locais não sejam tão prejudicados? Antes de mais, agarrar na sua observação, que eu subscrevo a 100%, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu julgo tenho a certeza que o país economicamente não fica muito melhor, nem promove melhor qualidade de vida aos portugueses por causa das portagens. Pior, limita, é muito bonito falar-se no interior do país, se pretender que se instalem empresas, se calhar até muitas delas ligadas a produtos naturais, autóctones, genuínos de determinadas regiões e que são importantes, mas depois há limitações severas e todos sentimos na pele quando é a pagar portagens quanto é que representa. Eu vou dar um pequeno exemplo, que é o Conselho de Mação, que entre outros é um dos que eu conheço extremamente bem, porque profissionalmente o fiz desde 82 até 94. Eu era inspetor de seguros, corria toda aquela zona e não havia A23. E eu demorava, por vezes, e consoante também a disponibilidade de acelerar um pouco mais ou não, mas era quase 2 horas para lá chegar. E com a A23 conseguimos pôr-nos em meia hora à volta disso. Isto, em termos industriais, em termos económicos, representa muito. Se começa a ser limitador. E entretanto as coisas desenvolveram-se imenso. E até no campo turístico, já que essas zonas são zonas paradisíacas para se explorar também o turismo. E se o cidadão vulgar ou outro que venha do estrangeiro e que encontra pela frente uma série de portagens, quase que é psicológico também fugir delas ou então esquecer-se que aquela parte do país existe. E é mau. Portanto, onde é que eu quero chegar? Deem a volta de outra maneira qualquer, mas não é através das estradas que se resolve o problema deste país. Pode-se resolver o problema de empresas multinacionais que têm as estradas concessionadas, mas não é o problema do país que fica resolvido. Isso, tenho essa consciência. Mas esta é uma batalha Acho que é uma batalha que perdida? Deve ser. Eu nunca considero batalhas perdidas. Poderá ser com este governo uma batalha perdida, não sei que outro que venha que se poderá entender de outra maneira. A gente já viu ciclicamente, por vezes as coisas mudam e as coisas que estão mal, eu acho e aposto que deviam mudar, não é? E haver um esforço nesse sentido. Por exemplo, neste último ano, em matéria de procura que os investidores eventualmente possam fazer a Torres Novas, esta questão tem pesado ou não? Eu penso que não. No caso de Torres Novas, eu penso que não. Na pior fase desta crise que estamos a passar, não sabemos qual é a pior, só se ainda vem pior, andamos a ter surpresas todos os dias, mas mesmo nesta fase, a Torres Novas, e já comigo como Presidente de Câmara, se instalaram indústrias novas em Torres Novas. Não é escandaloso poder dizer, nem estou a furar nenhum aspecto publicitário, mas, por exemplo, o Grupo J. Louro foi um dos que investiu e a quem eu envio um abraço e pela forma que é tão importante para nós a criação de emprego e
e um emprego de uma indústria muito sofisticada, cientificamente muito interessante, que não é uma empresa vulgar. E, portanto, este é um exemplo, mas continuaram a apostar. Eu sei que há também outros empreendimentos. Tem vindo a ser uma surpresa agradável. Torres Novas não tinha essa tradição no agroturismo e em muitos equipamentos alternativos e de turismo das mais diversas espécies em termos de atividades, de desenvolvimento de atividades, e Torres Novas começou a ter. Nos últimos 3, 4, 5 anos começou a surgir também. Lá está a Serra da Ar, lá está a questão das grutas, do rio, enfim. Portanto, apetece-me dizer que Torres Novas está no bom caminho. Se houver também mais sinais positivos a nível nacional, Torres Novas continua a ser um destino de opção a nível industrial e a nível comercial, não tenho a menor dúvida, pela sua localização, pela mão de obra qualificada que também tem, mas sobretudo pela sua localização, sem dúvida nenhuma. Permita-me agora abordar uma das maiores dores de cabeça na atualidade, infelizmente, diria da esmagadora maioria, se calhar de todos os autarcas de norte a sul do país, que tem a ver com esta questão mais social, com o apoio a quem mais necessita, aos mais carenciados. Em que é que consiste a política de ação social da autarquia torrejana? Quer dar alguns exemplos de alguns apoios que são dados a quem mais precisa? Sim, antes de mais, é extremamente fácil falar nisso. É uma paixão que eu tenho de há muitos anos a esta parte. Ainda sou, por enquanto, presidente da direção de uma instituição que também trabalha nessa área, e eu diria que a Câmara, dando todo o apoio que lhe é solicitado pelas 77 instituições que fazem parte da rede social de Torres Novas, pouco faz. Portanto, a Câmara não tem sido necessária até ao momento fazer um grande esforço financeiro para ter uma cobertura concelhia eficaz. Torres Novas não tem sem-abrigo. Torres Novas, ou se algum dia aparecer, só por falta de informação, mas rapidamente é solucionado o problema. Obviamente que também as IPSS correram e tiraram partido das cantinas sociais. Estamos a dar cerca de 400 refeições por dia, incluindo o fim de semana, a pessoas, a cidadãos anónimos, que nesta fase da sua vida não são os chamados, custa dizer isto, não são os chamados profissionais da pobreza. Para esses também temos tido respostas, mas são, portanto, pessoas, famílias que de um momento para o outro realmente ficaram desempregadas, o marido e a mulher, e que foram identificadas, ou que até por vezes foi muito difícil identificá-las porque tinham algum pejo, tinham algum receio, tinham alguma vergonha disfarçada e então criámos condições para, de uma forma anónima, o mais anónima possível, podermos ajudar estas pessoas. A Torres Novas tem resposta para os bebés, tem resposta para todas as idades e tem resposta também, uma resposta especializada para deficientes e para doentes mentais, que felizmente a nível, o Distrito de Santarém, também tenho a autoridade pode dizer, é o distrito a nível nacional com maior resposta para os deficientes. Falo sempre nos deficientes porque é uma população muitas vezes esquecida e que nunca deve ser esquecida, porque qualquer de nós, todos sabemos que somos deficientes em potência, não há ninguém perfeito e nem sabemos para o que estamos guardados um dia qualquer, e eu nunca me canso de falar nessa parte. Obviamente falo assim porque sou presidente do CRIT, que é o CIR aqui de Tomar, e tenho muita honra e muito orgulho em há 37 anos a ajudar essa instituição, que é um ex-libris também de Torres Novas, faz parte daquela grande família da economia social. As pessoas por vezes nem se apercebem de quanto representa para o país e para a nossa região a economia social. Eu vou só dar o exemplo do CRIT. O CRIT gera, como outras instituições, talvez como o CIR e como outros, há 13 centros que são amigos, que se uniram e criaram a Unicrisano, e estes centros, e falo do CRIT neste caso, gera um orçamento de quase 3 milhões de euros por ano e dá emprego a 117
pessoas e dá apoio a 500 famílias. Isto representa, no meio de uma rede social local e regional, é uma importância brutal que as pessoas devem valorizar, e os voluntários todos que andam por aí e que tenham o coraçãozinho no sítio certo e a cabeça armadinha, que apareçam, ajudem. E não é preciso ajudar com dinheiro, há muitas formas de ajudar estas instituições. E para ajudar é necessário ser ajudado. O Estado tem cumprido com as suas obrigações perante o CRIT? Eu, no meio da crise nacional, não poderia estar a dizer outra coisa que tem correspondido. Tem correspondido. Há ainda uma fatiazinha que falta resolver, que é precisamente ligada à doença mental. Não confundir deficiência mental com doença mental. Portanto, a doença mental tem vindo em progressão a nível nacional, é preocupante, e é tão preocupante quanto maior for a crise nacional, maior número de casos de doença mental aparecem. E claro que havendo, e só há um fórum socio-ocupacional para ocupar dessas pessoas que existe em Santarém, e depois não há mais nenhum a nível distrital. Torres Novas tem um de chave na mão, falta só a Segurança Social apoiar, portanto temos estado à espera, temos esperança que nos venham ajudar a abrir esse fórum, porque tem tudo preparado. E que vai funcionar mais ou menos assim. Como sabemos, há uma unidade de psiquiatria no hospital aqui Tomar, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, e ciclicamente, 15 a 15 dias ou assim, as pessoas que gravitam com doença mental à volta deste centro hospitalar têm que vir a Tomar, levam a medicação, voltam para as suas casas fechadas, etc, etc. O fórum tem uma função de evitar isso mesmo e fazer ao contrário. Levar a Torres Novas, levar a Freire de Azedo, levar a outros lados, os psiquiatras e assistentes sociais, evitando que as pessoas desloquem ao centro hospitalar, mas que nas suas terras possam ter uma atividade, sobretudo e dentro do possível, que os faça fugir dos comprimidos e das depressões e de tudo isso. Olha, eu aproveitei este espaço e peço desculpa, devia estar a falar na Câmara de Torres Novas, mas sei que vocês são muito, portanto, têm uma audiência enorme, e eu não podia perder esta oportunidade, e peço desculpa de poder falar numa fatia da população que é extremamente importante. Sr. Presidente, falou também numa área essencial, a área da saúde. Permita-me recuar uns anos e tentar aqui perceber qual é a sua opinião e qual é a sua visão da nossa atualidade, da atualidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, sendo que, recuando esses anos, vemos também, ou chegamos à centralização de valências, nomeadamente aquelas que mais dizem à população, com mais ou menor razão, casos da urgência, casos da medicina interna. É da opinião que tudo deve continuar como está, ao nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo, ou, a bem das populações, seria necessário algum reacerto? Antes de mais, é inevitável o termos que conviver com 3 hospitais. Eu acho que nesta fase, e depois de tantos anos e de tanta luta e de tanta discussão, estar a encerrar um dos 3 hospitais, acho que era dramático. Acho que houve aqui um período que foi gravíssimo para o Centro Hospitalar do Médio Tejo no seu todo. A indefinição que reinou sobre as especialidades e sobre a dinamização dessas especialidades e o mau pagamento aos bons técnicos especialistas que sempre existiram nos 3 hospitais motivou a saída de alguns, opções por outras terras, se calhar até por estrangeiros, se calhar, ou então pelos grandes hospitais centrais de Lisboa, Porto e Coimbra, e isso penalizou-nos imenso. E um bom hospital, e neste caso estou a chamar bom hospital ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, estou a referir-me aos 3 hospitais, que se não tiver especialistas de gabarito, faz uma função, faz um serviço de urgência se tiver que fazer, faz um serviço de mediania, mas nunca poderá ser um grande centro hospitalar. Portanto, é um desafio para o Governo, é um desafio para a nova administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, é um desafio para todos os autarcas da região darem as mãos e procurarem resolver esta situação. Como já me conformei
com a existência dos 3 hospitais, e acho que essa discussão devia, de uma vez por todas, terminar, quero acreditar que, não podendo haver todas as especialidades nos 3 hospitais, que funcionem, as que forem escolhidas para cada um dos 3, o melhor possível. Se tiver que ficar, e tudo indica que sim, e está a fazer um bom trabalho, a cardiologia em Torres Novas, ou a nefrologia, ou a pneumologia, e se... Pediatria também. A pediatria, inclusive, mas que de uma vez por todas se criem condições, e para criar condições, se calhar, de certeza, terá que haver também mais dinheiro disponível para cativar os bons especialistas, os bons técnicos, não são só médicos, são todos os técnicos que envolvem as atividades de um centro hospitalar, para que todos nos orgulhemos e possamos dizer bem do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Procurando também resolver o melhor possível a questão da mobilidade entre os 3 hospitais, que ainda está longe de estar a funcionar em pleno, que ainda gera confusão, que ainda por vezes gera alguns dramas, e que teremos que lutar para evitar isso mesmo. Tenho a certeza que a nova administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a comunidade intermunicipal do Médio Tejo estão de mãos dadas para tentar ajudar a resolver esse problema. Cuidados hospitalares e os ditos cuidados de proximidade, como é que enquadra o Concelho de Torres Novas? Não estamos ainda como gostaríamos. Sei que está a haver um esforço do ACES, do Agrupamento dos Centros de Saúde. Ainda há muito pouco tempo tiveram um contacto connosco, pediram algum apoio da Câmara, a exemplo também de outros concelhos, e o apoio no meio da crise nacional. Eles nem sempre têm viatura, nem sempre se conseguem deslocar quando é necessário para visitarem em casa, e é onde estão também. Eu concordo com essa metodologia do apoio mesmo de proximidade, e obviamente que nós, da parte do município de Torres Novas, já garantimos que sim, 2 vezes por semana, à terça e à quinta-feira, e se for preciso mais tempo, pensaremos numa solução diferente, mas não estando a 100%, obviamente que Torres Novas ainda tem carências a esse nível, mas que estamos a tentar, e quando eu digo estamos, incluo também os profissionais da saúde, a tentar minorar o problema. Ainda continua uma grande falta de médicos, inclusive os médicos de família, portanto, temos ainda uma lacuna grande em Torres Novas, com o encerramento de alguns postos médicos que agora as pessoas têm que socorrer da unidade central e irem mesmo a Torres Novas, e portanto, para quem está doente e tem que ir muito cedo para Torres Novas, ou às 6 ou às 7 da manhã, portanto ainda há ali uns milhares de munícipes torjantes sem médico de família, mas queremos acreditar. Alguém me diz, ligado à saúde, que para o ano ou para o outro, com as licenciaturas em fase de serem terminadas de muitos médicos, que a tantas Portugal tem médicos a mais. Eu duvido. Tenho uma filha médica também, fez o seu percurso, e converso muito com ela sobre isso, e portanto, se calhar as coisas também não são bem assim. E há uma grande responsabilidade dos governos, não sei qual é a melhor forma, mas que têm que agarrar a juventude, têm que agarrar os médicos, têm que agarrar os bons especialistas, e para isso têm que disponibilizar mais dinheiro. Se calhar comprar menos canhões, se calhar comprar menos submarinos, se calhar comprar, estou a dizer isto na brincadeira, obviamente, mas é uma brincadeira séria, tem que haver opções de quem está no governo, e para onde é que deve ir o dinheiro, se é para a saúde, se é para a segurança social, se é para outras atividades, que por vezes nos interrogamos para que é que vai dinheiro para lá. Sr. Presidente, vamos aligerar um pouco mais então a conversa. Permita-me agora falar na vertente desportiva. Ainda há pouco sublinhou o facto do Concelho de Torres Novas ter muitas associações. Permita-me centrar-me no desporto, até porque o Concelho de Torres Novas, nesta altura, e em futebol, tem o Clube Atlético Riachense na 4ª eliminatória da Taça de Portugal. É, aliás, o único clube do distrito de Santarém, e no seu historial nunca tinha chegado tão longe. Depois temos também o Clube Desportivo Torres Novas, numa primeira divisão distrital, uma das melhores equipas e com um historial que também dispensa apresentações. Temos um Assentis, também nos 4
quadros da Associação de Futebol de Santarém, e todos eles com instalações, passa a expressão, de fazer inveja. Esta é uma política que tem dado frutos e é para continuar? Os 3 clubes, as 3 associações que falou e que merecem todo o meu carinho e louvor, como autarca e como cidadão, as 3 têm um percurso muito interessante. O Clube Desportivo de Torres Novas com um percurso histórico invejável, e desportivo também, e que depois, por dificuldades financeiras e por algum desmembramento diretivo, perdeu alguns pontos, e que agora, com uma mulher corajosa que decidiu assumir, é interessante, uma senhora como presidente da direção do Clube Desportivo, e cheio de força e de garra, e que já vinha acompanhando a equipa, e que está a lutar pelo clube, está a lutar ainda pelo nome do Clube Desportivo de Torres Novas. E que, obviamente, a Câmara tem também alguma responsabilidade, tem uma grande responsabilidade. Eles estão a utilizar o estádio municipal, portanto, embora seja um estádio também utilizado por outros clubes, mas o clube residente tem sido realmente, e tem um protocolo para esse efeito, é o Clube Desportivo de Torres Novas. Depois temos o Clube Atlético Riachense, com instalações próprias, com um relevado que foi apoiado em determinada altura pelo município. O município de Torres Novas, ao longo dos 20 anos, apoiou, como já existia o relevado do Clube Desportivo de Torres Novas, do Estádio Municipal, entendemos que, havendo equipas na Zona Norte e Zona Sul, precisavam também de um bom relevado. E então, recordo-me que apostámos no relevado do Riacho, que era um campo pelado, como se costuma dizer, e portanto foi no sul do concelho, e no norte do concelho em Assentis, também muito interessante. Lá fizemos também um relevado. Portanto, o Clube da Assentis e o Atlético Riachense têm instalações próprias, são estádios muito interessantes, muito humildes, não têm grandes meios financeiros, vão muito pela carolice, e têm sempre conquistado boas pontuações, e isso, o mérito é sem dúvida dos seus dirigentes, do treinador, da massa associativa, que é muito apaixonada muito bairrista nas suas equipas, e pronto, a Câmara, o município, tem-se limitado a apoiar pontualmente quando eles nos pedem. Houve uma fase em que participávamos também na água e na luz, entretanto um deles até já fez um furo, o Atlético Riachense já nem precisa da água da rede, ou só para algumas situações, e por isso eu diria que sobretudo o Atlético Riachense e o Assentis também recomendam-se dentro de uma humildade que eles próprios reconhecem, e que também por vezes nem querem dar grandes passos em frente. Aliás, exemplos. Temos o exemplo do Riacho, que por 2 vezes não quis subir de divisão, deu lugar ao segundo para não assumir mais custos. Portanto, isto é interessante, movimenta muita gente, tem as suas escolinhas também de futebol, trazem alegria à Vila de Riacho e à aldeia de Assentis e à zona, e portanto, a nível desportivo, de futebol, estamos falados com estas 3 associações. Mas depois Torres Novas, ultimamente e desde sempre, que brilhou a nível da ginástica, com a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, com o Clube de Natação de Torres Novas, com campeões inclusivamente nacionais, na patinagem artística também, e ultimamente, até já no Campeonato do Mundo, com o triatlo, não é? Portanto, ainda há 2 semanas ou 3, trouxeram uma medalha de prata e de bronze da Guatemala. Portanto, já ganharam também o título europeu. Portanto, há múltiplas atividades. Nós temos o Palácio dos Desportos, as piscinas, o ginásio municipal, o campo de ténis, estão permanentemente ocupados.
portanto, é uma dificuldade até de gestão que temos. E por eventos que marcam a diferença, mesmo à escala, que extravasa muito as fronteiras, digamos assim, do Concelho de Torres Novas. O Palácio dos Desportos é realmente excelente. Temos tido desafios, já tivemos 2 Final Four de hóquei em patins, já também, pronto, e continuam por vezes a desafiar-nos, a pedir-nos a nossa colaboração, e é sempre uma colaboração que não é traumatizante, nem em termos financeiros, nem não compromete nada, e que tem funcionado muito bem e traz muita gente a Torres Novas, o que é muito agradável, sempre que se vê ali muita gente. Sr. Presidente, já estamos na reta final. Em traços gerais, quais as prioridades para 2015? As prioridades para 2015, nós queremos apostar na reabilitação urbana. Eu poria, em primeiro lugar, a reabilitação urbana da cidade, e depois continuar com a Feira Medieval. A Feira Medieval trouxe-nos muita gente a Torres Novas, cerca de 100 mil pessoas. Acho que nunca vi um evento com tanta gente na nossa cidade. Está provado que é uma iniciativa que merece o nosso investimento. Queremos rapidamente concluir as infraestruturas da zona industrial de Torres Novas e de Riacho, porque com essas infraestruturas criamos o desafio a maior número de instalação, portanto, a instalação de empresas, e que sem isso é mais, obviamente, que é mais complicado. E concluir, gostaríamos, pelo menos que em 2015, e estou só a referir-me a 2015, não estou ao mandato, refiro-me ao mandato, mas que viesse aprovada mais uma vez uma candidatura para o nosso parque urbano, ou mata municipal, como quiserem chamar. Quem entra em Torres Novas e vê do lado direito o Nersan através da Avenida 8 de Julho e vê o Milheiral lá em baixo, essa zona aí tem um projeto muito bonito, é Rojado, que só com fundos comunitários é que conseguiremos concretizar, com árvores de grande porte, com uma piscina a céu aberto, porque foi sempre nós já tivemos outra piscina, não sei se recorda, mas esta é coberta, mas não tem nada a ver, embora seja utilizada, quase apetece-me dizer 24 horas por dia, não é a mesma coisa que no verão, sobretudo para os jovens que tinham a tradição de ir à piscina a descoberto, ou que têm algumas dificuldades financeiras para ir à praia, a piscina era a praia deles. E nós faço questão, com essa candidatura, que quero acreditar que seja aprovada, proporcionar aos torrejanos essa piscina de verão e essa mata municipal, que com hábitos que se criaram por todo o país, não é só em Torres Novas, de cada vez mais pedestrianismo, das pessoas andarem a passear, de fazerem o seu jogging, procurar hábitos de saúde, com essa criação da mata municipal, desse parque urbano, é um desafio permanente para as pessoas se sentirem bem naquele espaço, seja de verão ou inverno. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença, e voltaremos certamente a falar no futuro. E para todo o pessoal de Tomar, para os tomarenses que eu simpatizo e que convivo também com eles muitas vezes. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E assim finalizamos mais este especial Informação. Voltamos numa próxima oportunidade.